hoje, o que eu vou fazer? Eu trarei aqui um texto do Dr. Joel Bick, que tem como título o conhecimento experimental. O conhecimento experimental. E nesse caso aqui, esse assunto do conhecimento experimental está diretamente ligado à pregação da palavra. Vocês vão entender ao longo do estudo, tá? Então, quero que você medite nisso, acerca da importância de você ter um conhecimento experimental, focando especialmente na pregação da palavra de Deus. O texto base aqui é João 17, e eu lerei do versículo 1 até o versículo 3. Você sabe que esse texto fala da oração sacerdotal do Senhor, mas o meu foco aqui, no caso, o texto usado no início desse estudo pelo Dr. Joel Bick é o versículo 3 do capítulo 17. Então, a guisa de contexto, do 1 ao 3, mas o foco aqui no versículo 3. Ouça, João 17, do 1 ao 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Meus irmãos, os reformadores e os puritanos, eles amavam, o Dr. Joel Bick fala sobre isso no início do texto, pregar nesse texto aqui de João 17, versículo 3. Eles compreenderam que a palavra conheçam aqui, usada pelo Senhor no versículo 3, que te conheçam a ti, essa palavra aqui, ela significa um tipo de conhecimento íntimo, que envolve um relacionamento profundo e duradouro com Deus através da pessoa de Cristo. Eles chamavam isto de um conhecimento experimental. E Bick fala que nós costumamos usar a expressão em nossos dias conhecimento experiencial. Veja, conhecimento experimental ou conhecimento experiencial, e citando até mesmo Calvino aqui, são palavras, na verdade, que o próprio Calvino e outros utilizam de maneira intercambiável, experimental ou experiencial. A ideia aqui da palavra, no caso, como usada no latim, que você sabe muito bem que não é uma das línguas originais bíblicas, mas uma língua muito importante na história da teologia, a palavra em latim, ela tem a ideia de testar, provar ou colocar em prova. O verbo de onde é oriunda essa palavra também tem a ideia de encontrar ou conhecer por experiência. Portanto, conduzindo a palavra a ideia de conhecimento adquirido por experimento. Você conhece à medida que experimenta. Cada vez mais você conhece. Na verdade, as duas coisas vão de forma simultânea ocorrendo juntas. Aí ele aplica isso à pregação. Ele diz assim: a pregação experiencial busca explicar, em termos da verdade bíblica, como as coisas deveriam ser, como elas são e o objetivo final da vida cristã. Ele diz: comunhão eterna com Deus na glória, citando aqui Apocalipse 21 e 22. Ela tem também o objetivo de aplicar a verdade divina a toda a variedade e experiência pessoal dos crentes, incluindo seu relacionamento com a sua família, a igreja e o mundo ao redor dele. Com a bênção do Espírito, a missão desta pregação é transformadora, pois ela reflete precisamente a experiência de vida dos filhos de Deus, como diz Romanos 5, do 1 ao 11, e explica claramente as marcas e frutos da graça salvífica necessárias para um crente, como você pode observar em Mateus 5, do 3 ao 12, e Gálatas 5, 22 e 23, além de apresentar o futuro eterno ao crente e ao descrente, o futuro eterno do crente e também do descrente, como a gente vê em Apocalipse 21, do 1 ao 9. A pregação e o conhecimento experienciais podem ser conhecidos através dessas 4 marcas. Escute muito bem. A primeira marca de uma pregação que é experimental ou uma pregação experiencial, ela é centrada na palavra. Uma pregação que é experimental, ela é centrada na palavra. Significa que ela flui de uma passagem bíblica
utilizando ali os princípios hermenêuticos, ou seja, de interpretação bíblica, tanto exegéticos como hermenêuticos, que são sólidos, tirando ali o significado correto, fiel da passagem bíblica e apresentando assim a igreja, sendo que essa pregação que é centrada na palavra, sempre ela terá como Cristo no seu centro, o tema principal dessa mensagem. A pregação ela exalta a Cristo através do despertar, da justificação, da santificação e do conforto a pecadores. Ou seja, uma pregação que é experimental, ela necessariamente é uma pregação bíblica. E aqui, deixa eu explicar isso um pouco melhor, ainda mais aqui acerca desse assunto. A pregação bíblica, eu espero que vocês tenham já aprendido isso ao longo desses anos aqui em nossa igreja, mas sempre, ainda que você tenha aprendido, é importante ressaltar, pregação bíblica não significa simplesmente abrir o texto e citar o texto bíblico. Tire essa concepção da sua mente se você acha que pregação bíblica é simplesmente isso. Há muitos pregadores que fazem, que eles vêm ao púlpito, pegam suas bíblias, abrem, fazem a leitura e até, além de lerem o texto, fazem algumas considerações sobre o texto. Mas isso não é exposição propriamente dita. Exposição propriamente dita é trazer à igreja a mensagem principal do texto. Todo texto tem vários pontos, no caso, uns mais, outros menos, mas tem mais de um assunto sendo tratado. Só que todo texto tem um assunto central. Esse assunto central sempre precisa ser destacado pelo pregador. Ele tem que ser explicado e aplicado pelo pregador. Senão ele vai ficar, no máximo, atingindo ali as beiradas, ficar ali próximo do que o assunto trata, mas nunca vai aprofundar de fato se ele não tratar do que o texto de fato enfatiza como assunto principal. Então, por mais que ele fale, como tem muitos, várias verdades no púlpito, há vários pastores que são conhecidos como se fossem bons pregadores, porque eles simplesmente vão ao púlpito e começam a falar várias verdades. Exemplo, ele começa falando assim, só um exemplo, tá, irmãos, bem genérico aqui. O Senhor Deus é bom, Ele é soberano, Ele salva os seus escolhidos, e assim, e começa a soltar essas coisas que são verdades, são bíblicas, mas o texto que ele leu não está tratando diretamente disso. Ou ainda que esteja tratando disso, não é nem o foco principal. Então, ele não está pregando na sua correta concepção do termo que significa pregar. Ele está falando várias verdades, anunciando isso, claro, sendo da palavra de Deus, vai trazer algum tipo de edificação à igreja, algum tipo de consolo, não tenha dúvida, porque é a palavra de Deus está sendo dita, mas, tecnicamente, isso não é pregar, não fielmente. Ligado a isso, a pregação que é experimental, ela é cristocêntrica. Cristo está no centro dessa mensagem, sempre, sempre. Assim como pregadores no passado falavam, e eu vou usar essa ilustração, como o ditado antigo, que todos os caminhos levam a Roma, todo o texto bíblico leva a Cristo. Todo versículo, toda passagem bíblica leva a Cristo. Pense numa narrativa, ou até mesmo numa narrativa de genealogia, pense em qualquer tipo de citação, por mais distante que seja dessa ideia, todo o texto bíblico faz ponte, tem conexão com a pessoa e com a obra de Cristo. É bem verdade que há pregadores que forçam essa ligação de uma maneira não fiel, acabam tentando enxergar Cristo no texto da forma como o autor não apresentou, e aí é um problema. Contudo, é necessário que todo pastor seja diligente em entender como aquele texto está correlacionado à pessoa e à obra de Cristo e apresentar isso para a igreja, para que a igreja possa ouvir a mensagem e experimentar este conhecimento. Uma pregação centrada na palavra e cristocêntrica. Sem a pregação ser centrada na palavra e cristocêntrica, aqui é a base, tá, irmãos? Não há verdadeiro conhecimento experiencial. Não dá. Não há. Segundo lugar, aplicáveis. Uma outra característica é que esse conhecimento ele é aplicável. No caso, essa pregação é aplicável. Ele diz assim, a pregação aplicada é o processo de fascinar tão poderosamente a verdade nas pessoas que elas não podem senão perceber que precisam mudar. E como elas podem receber
poder para isto acontecer. Ela aplica o texto a cada aspecto da vida do ouvinte, promovendo, pela graça do Espírito, uma religião que é constituída de poder e não apenas de forma. Robert Burns define tal conhecimento como o cristianismo trazido para os negócios e o coração do homem. Ele continua dizendo que o princípio no qual isto se apoia é que o cristianismo não deve apenas ser conhecido e compreendido e crido, mas também sentido e desfrutado e aplicado na prática. Veja a importância disso daqui. Primeiro, você entende que a pregação experiencial ou experimental, ela é centrada na palavra e cristocêntrica, mas diretamente ligado a isso, ela é uma pregação que possui aplicações. Você não fica apenas no campo da teoria, você não fica apenas pensando sobre isso em questões doutrinárias, em questões teológicas, não, isso desce para o coração e para os seus atos, para a sua vida, prática, senão não poderia ser um conhecimento experimental. Um conhecimento experimental, você precisa de fato experimentá-lo em todo o seu ser, não apenas intelectual, mas também nas suas afeições, bem como também na sua vontade. Todo você tem que ser influenciado e transformado pela pregação da palavra de Deus. Observe outra questão importante sobre isso ainda. A pregação, alguns teólogos falam de pregação sem ressaltar a necessidade de aplicações. Como assim? Há quem defenda isso. Uma pregação sendo feita nos seguintes termos: basta que o pregador se preocupe em expor o que o texto diz, e as aplicações a própria igreja ela fará do texto. Então começa a explanar aqui uma verdade sobre, por exemplo, a soberania de Deus, falando sobre isso biblicamente, teologicamente, e as pessoas vão fazer a ponte entre a doutrina e a vida. Esse tipo de raciocínio ele é falso à luz da palavra de Deus. Os pregadores bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, não apenas expunham a doutrina, bem como também aplicavam a doutrina. É parte do papel do pregador e está incluso como característica importantíssima da pregação, as aplicações. As aplicações. Talvez você já tenha percebido que os pastores, eles têm suas formas distintas de aplicar. Por exemplo, há um costume de alguns pastores, inclusive os puritanos, muitos deles pregavam assim, de primeiramente expor a doutrina, passar um longo tempo expondo a doutrina, e somente depois de expor a doutrina, fazer uma série de aplicações. Eu, particularmente aqui, dando uma informação pessoal a meu respeito, eu comecei fazendo assim, lá há muitos anos, comecei fazendo assim, eu pregava doutrina, e depois começava a aplicar. Só com o passar do tempo que eu fui desenvolvendo na pregação, e ainda estou fazendo isso, é claro, eu percebi que uma das coisas, quando eu fui para o seminário no SNE, que seria melhor aplicar logo após a explicação. Eu entendo que é ainda mais frutífero. Uma vez que a igreja passou praticamente uma hora, um longo tempo ouvindo doutrina, claro, foi edificada certamente, mas agora, ainda mais em nossos dias, pensando em pessoas que, e os sermões na nossa igreja não são curtos, os irmãos sabem disso experiencialmente, Então, imagina se eu passasse aqui quase uma hora só expondo doutrina, aí eu começasse: agora, irmãos, eu vou aplicar. Bem que eu gostaria de fazer isso, mas certamente o culto teria muito mais tempo do que já tem aqui em nossa igreja. Então eu vi que seria melhor aplicar, isso há muitos anos, há uns 6, 7 anos, seria melhor aplicar logo após as explicações, bem como também pensando em termos pragmáticos, não nego, em vendo que a igreja teria muita dificuldade, de forma geral, a igreja, as pessoas nas igrejas, de passar uma hora ouvindo doutrina e depois mais quase uma hora ouvindo aplicações. Então, mas ainda assim, veja, aplicações têm que estar presentes. Há pastores que ainda pregam assim, não pregam uma hora de doutrina, mas pregam um bom tempo expondo doutrina e depois vão aplicar. O meu método de pregar é diferente, na verdade é diferente desse, não é diferente, tem uma gama de gente que prega como eu prego dessa mesma maneira. Como? Explica, aplica, explica, aplica, explica e aplica. Pois bem, de qualquer forma que seja, na primeira que eu mencionei ou a segunda, tem que ter aplicação. Há pastores que defendem
E aqui, pensando em um professor de homilética que eu tive, na verdade não tive aula diretamente com ele de homilética, mas aprendi muito com ele também sobre homilética, ele defende, esse pastor, que um sermão tem que ter pelo menos ali, proporcionalmente falando, em torno de 70% tem que ser aplicações. Isso é uma média, né? Talvez um pouco menos, um pouco mais, enfim. Mas o fato é que um sermão tem que possuir mais aplicações. Por quê? Porque o sermão é distinto de uma aula ou de um estudo, como eu estou fazendo aqui agora, que a sua natureza demanda mais explicações. No caso de um sermão, é claro que a explicação tem que existir e ela precede a aplicação. Mas o teor principal de um sermão tem que ser focado na aplicação. Em outras palavras, você precisa sair do culto entendendo o que o texto significa e principalmente o que ele tem a ver com a sua vida diretamente. Conhecimento experiencial. Você precisa conhecer. Terceiro, distintivos. Distintivos. Eles são distintivos, Dr. Jalbic diz. Eles definem claramente a diferença entre um cristão e um não cristão, abrindo o reino dos céus através do oferecimento do perdão dos pecados e a vida eterna para todos aqueles que abraçam a Cristo como Salvador e Senhor, através da fé verdadeira, e fechando o reino dos céus através da proclamação da ira de Deus e da sua condenação eterna sobre aqueles que são impenitentes e descrentes. Se o nosso conhecimento de Deus não for experiencial, nós iremos perecer. Não porque a experiência propriamente dita salva, mas porque o Cristo que salva pecadores precisa ser experimentado pessoalmente, como fundamento sobre o qual a casa da nossa esperança eterna é colocada. Veja, ela é distintiva, porque quando a pregação ela ocorre, entenda isso, quando a pregação fiel está acontecendo, não existe neutralidade. O ouvinte, os que escutam o sermão, sempre haverá uma resposta em ser de consentir, no caso de assentir no coração, de concordar, de crer, ou então de rejeitar a mensagem. Ninguém fica em cima do muro diante de Deus. Há sempre uma tomada de decisão em submeter a sua vontade ou em rejeitá-la. Sempre isso acontece. Sempre, sem exceção. E aí, observe como isso é importante também para você entender que a pregação, ela sempre alcança o seu propósito. O evangelho, quando anunciado, sempre alcança o seu propósito. A gente sempre liga a pregação do evangelho, até a própria evangelização, né? Pensando aqui em questões pessoais, você saindo para evangelizar alguém, fazendo isso no seu dia a dia, a gente sempre pensa ligado somente à salvação, mas você já aprendeu isso, você sabe. A evangelização, e pensando aqui na pregação experiencial, ela cumpre o seu propósito, seja na salvação dos pecadores ou na sua condenação. Quando são condenados ou quando são salvos, a pregação alcançou o seu propósito, seja um ou outro. Ela é distintiva. Além disso, é importante também ressaltar que a verdadeira pregação experiencial, ela colocará diante dos ouvintes a verdade da palavra de Deus. Aqui estou falando nesse ponto do distintivo. Não haverá de forma nenhuma aqui um amenizar dessa mensagem. Pelo contrário, será claro diante do ouvinte o seu estado, sua condição e o seu futuro que lhe aguarda, dependendo da sua resposta diante do Senhor. E aí entra o quarto ponto. Realísticos e idealísticos. Realísticos e idealísticos. Ele diz assim: eles são tanto realísticos quanto idealísticos. Eles são realísticos, pois explicam como as coisas realmente são na vida do povo de Deus. Pensando agora, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25. Qual é a nossa condição? Qual é a nossa realidade agora, enquanto povo de Deus? Sabemos, estamos sim de fato em Cristo, fomos salvos pela graça, mas veja, em momento algum, a pregação experiencial, ela negará o fato de que nós ainda temos que lutar contra o pecado. Precisamos lutar contra o pecado, a nossa realidade é essa. Isso não é escondido diante de nós numa pregação experiencial. Mas ao mesmo tempo também, a pregação experiencial, ela será idealística no sentido de explicar como as coisas deveriam ser. Agora pensando em Romanos 8.
Ou seja, você se depara com o fato de que agora você ainda não é como deveria ser, sua condição é ainda distante do que deveria ser, e aponta para você o que você deveria ser. Ambos são essenciais. Dizer como as coisas são, sem indicar como elas deveriam ser, traz uma calmaria para o crente, que para de avançar em crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Por outro lado, apenas transmitindo como as coisas deveriam ser, em oposição a como elas realmente são, desencoraja o crente de estar seguro que o Senhor tem trabalhado em seu coração. Pense aqui, a ideia é ir um pouco mais além disso, lei e evangelho. Você ouve o anúncio da lei de Deus, do que Deus exige, da sua justiça, da sua santidade, se depara com essa realidade e diz: eu estou aquém do padrão, eu não guardo os 10 mandamentos como deveria guardar, eu não temo a Deus, não tremo diante da sua presença como deveria ser, o meu coração é inclinado ao mal, e assim por diante. Você começa a se deparar com essa pregação, e isso lhe confronta, isso lhe humilha, isso lhe coloca numa condição de realmente refletir sobre isso e clamar por misericórdia diante de Deus. Se a pregação parasse aí, não haveria conforto, não haveria consolo, não haveria esperança. Você tem que ser conduzido a isso, todos nós, mas lembrado do que nós temos em Cristo, do que Deus nos levará a sermos. Nós não somos ainda, mas nos levará a sermos. Ao mesmo tempo, se só se falasse sobre isso, você, da obra de Cristo, da sua graça e tudo, sem falar também, sem exortar a santidade, a uma vida de piedade, certamente também isso seria apresentar uma graça barata. Você tem que ser lembrado sim da obra de Cristo, da sua pessoa, mas conduzindo a sua santificação em resposta ao que Ele fez por você. Uma pregação experiencial, ela será equilibrada com essas duas coisas. Entenda que o texto é quem norteia o sermão flui do texto. Então, há textos que a ênfase maior do autor, naquele momento, naquela perícope, é no juízo, ou então é na graça, e assim o pregador tem que ser fiel e dar a ênfase devida àquele aspecto, àquele atributo do Senhor nosso Deus. Mas ainda que ele anuncie juízo num texto com ênfase principal, ou graça no outro texto com a sua ênfase principal, ainda assim, o outro lado da mesma moeda estará presente de alguma forma, e também deve ser anunciado aos crentes, lembrado aos crentes, para que haja esse equilíbrio e o conhecimento de Cristo seja experimentado. Percebe? A importância de você ser alimentado com pregação fiel, que significa também pregação experimental ou conhecimento experimental. Você precisa disso. Nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. Um púlpito, e aqui eu estou concluindo já, um púlpito que é fraco nesse sentido, necessariamente a igreja é doente, ela é fraca espiritualmente. Imagine, se numa igreja onde a pregação da palavra é domingo após domingo, manhã e noite, é que eu estou falando em termos gerais, inclusive incluindo a nossa igreja aqui, ela enfrenta lutas e dificuldades com a pregação sendo fiel, exposição uma atrás da outra. Imagine um lugar onde isso não existe. Imagine lugares onde isso não existe. Eu recentemente peguei um Uber, e até está isso numa ilustração de um sermão e eu acabei esquecendo. Então lembro agora e vou fazer essa citação. Um Uber moto, estava indo para a congregação, e aí o rapaz começou a falar para mim que tinha sido durante um tempo da chamada videira, né? Que se diz igreja, mas de igreja nós sabemos que não tem nada, a não ser a aparência de alguma coisa. E aí ele dizendo que o que o decepcionou naquele lugar, que ele lembra, né, que foi assim, que foi mais que mexeu com ele, foi que ele começou a perceber que os chamados encontros que ocorriam nas casas dos jovens, das pessoas que tinham ali, na casa era as chamadas células, né?
As pessoas não iam pela palavra, eles não estavam indo para, de fato, estudar a palavra. Eles simplesmente usavam aquilo como uma desculpa. Ficavam um tempinho ali lendo e rapidamente já iam falar de outros assuntos, do dia a dia, entretenimento, comer, brincar. Então aquilo era só uma desculpa para se reunirem para outras coisas. Agora, veja, sem entrar aqui na questão da célula, né, com relação a isso, vamos nem entrar nesse ponto. De onde vem isso? No caso, de onde vem esse desapego, essa falta de amor, de consideração pela palavra de Deus por parte dessas pessoas? Sim, você vai responder da carne, do pecado, dessas pessoas que talvez todas ou a maioria delas não sejam convertidas. Tá, mas meu ponto é outro. Isso é verdade, mas veja, pensando aqui na comunidade que se diz igreja, eles se reúnem. Vocês acham que onde eles congregam, eles são incentivados publicamente a lerem a Bíblia, a estudarem a Bíblia? Na verdade, eles recebem um exemplo disso pelo púlpito. O púlpito expõe a Bíblia tão fielmente, explicando e aplicando ao povo, que eles têm o desejo e anelo para que venham realmente a conhecer mais. Não há isso. Na chamada videira, se você já viu alguma coisa, ou ouviu falar, a liturgia toda, como em vários lugares, é centrada no homem. Não há reverência, não há temor de Deus. As músicas, de fato, parecem um show ali. E a pregação não é pregação. É, na verdade, aquilo que muitos têm feito em nossos dias. São coachings. Eles dão apenas incentivos à sua vida, pensando em como você pode resolver seus problemas e assim por diante. O evangelho não é anunciado. Então, se você tem um lugar como esse, onde o púlpito... aqui usando o púlpito para se referir à pregação, onde o púlpito é inexistente, certamente não haverá essa busca no dia a dia das pessoas. Porque, vou bater nessa tecla, se numa igreja fiel, as famílias congregadas têm suas lutas diárias para colocar a palavra de Deus no dia a dia no seu lar, porque a nossa carne se inclina para o mal, a gente não quer isso, pensando nesse lado. Imagina onde isso não é incentivado, onde isso não é exemplificado. Há quanto tempo, só esse exemplo, e aqui eu encerro. Há quanto tempo vocês escutam nessa igreja local sobre alguns assuntos? Por exemplo, culto doméstico. E ainda nós temos que lidar com famílias que não implementaram. Eu louvo a Deus porque hoje em dia eu percebo um avanço considerável, pela obra do Espírito Santo através da pregação da palavra. Nem de homem algum, o Espírito Santo falando na Sagrada Escritura. E o povo dele respondendo. Então hoje há um avanço considerável. E Deus seja louvado por isso. Contudo, ainda estamos aquém. Pensando em termos congregacionais aqui, em termos da igreja, da congregação. Ainda há problemas nessa área. Ainda há lutas grandes nessa área. Não é que não vai ter. Mas entenda, ainda não está como deveria ser e poderia ser muito melhor, isso eu quero dizer. Agora imagine onde a pregação não existe, a pregação experimental não existe. Não há nenhuma esperança, a não ser que haja arrependimento e transformação. Bem, eu encerro aqui, tá?